Então, pessoal, vamos continuar a prática que estávamos fazendo na aula passada, né? Essa prática é referente à parte de análise e limpeza dos dados. Na aula passada, nós vimos a é, tem que ter cuidado uma coisa, né? Quando estamos trabalhando com o Jupyter Notebook, tudo que fazemos nele, em termos de código, fica salvo. Porém, os dados, por exemplo, se você carregou uma planilha, carregou um documento, um TXT, seja lá o que for, se ele não estiver no Google Drive, linkado ao Google Drive, ele some, desaparece. Outra coisa também, todos os códigos que nós rodamos até então, eles foram limpos da memória também. Então, para que a gente continue do 3.2 para baixo, é preciso rodar do 3.2 para cima, para que ele carregue novamente os dados, né? Então, a primeira coisa que temos que fazer aqui é trazer o nosso dataset, que estávamos usando semana passada, né? Então, basta clicar aqui, né, do lado, nessa pastinha, e colocar aqui, né, upload e procurar o dataset. Então, cadê o dataset? Quem disse que eu lembro o nome do dataset? Dados, dados underline imóveis. Aqui. Então, ó, ele dá o aviso, né, para você lembrar que toda vez que carrega é esquecido. Então, o que vamos fazer aqui é executar todo o código. Então, eu preciso carregar novamente minhas bibliotecas. Então, para fazer isso, não precisa tá apertando aqui no play. Basta segurar Alt Enter, né? Apertar Alt Enter que ele já executa. Então, vou dar um Alt Enter aqui. Aqui, deixa eu primeiro limpar meu ambiente aqui para eu saber reiniciar a sessão, né? Reiniciar. Sim, por favor. Só colocar aqui em cima, vai aparecer aqui, ó. Reiniciar a sessão, certo? Não, é só reiniciar a sessão. Só reiniciar a sessão. Ambiente, né? Quando eu reinicio a sessão, tudo que foi feito, ele vai sumir, né? Ele vai ser reiniciado de fato. E colocar aqui também limpar todas as saídas, certo? Para que isso? Porque tudo que nós rodamos aqui, ele vai desaparecer também para a gente saber se a gente rodou ou não. Então basta reiniciar a sessão e limpar as saídas. Então vou ter que rodar essa parte de cima, aqui embaixo. Vai, vai executando até chegar no 3.2, tá bom? Isso aqui foi tudo que já vimos na aula passada, né? O describe, vimos a questão das tabelas, a cardinalidade, né? Que seria mapear aqui quantos dados estão faltando, né? De cada uma das variáveis. Agora vamos entrar no modo 3, né? Vimos também se é falso ou não, né? Vimos essa parte, vimos para que serve esse sum aqui, porque quando eu coloco o SNU, o que ele está fazendo aqui nada mais é do que marcando célula a célula da nossa tabela, falso ou verdadeiro, se tem ou não tem valor, né? Oi, tá. Só um segundo. Então, executando aqui, ausentes, né, que vimos, fizemos essa visualização aqui
e finalmente vamos chegar no 3.2, tá bom? Então, a primeira etapa aqui é mostrar quais dados estão duplicados ou não, né? Então, para saber se o dado está duplicado ou não está duplicado, eu utilizo esse comando aqui, né? Duplicated, né? E ele funciona igual o SNU, né? Ele vai marcando célula a célula da minha tabela com verdadeiro ou falso. E do mesmo jeito, o ponto SUM, o que ele faz? Ele vai pegar coluna por coluna e vai somar os verdadeiros, para dizer quantos foram ou não, né? Outra coisa interessante, né? Isso aqui, outra coisa é duplicadas sem D. Quando a gente está trabalhando com algum tipo de dataset que possui identificador, temos que ter cuidado que se a coluna que tem identificador, ela está completa. Porque eu não consigo atribuir a característica achada daquela linha a um elemento. Ou seja, se não tiver o identificador, eu limpo aquela linha, certo? Como a gente faz isso? Para dropar, né? O que a gente faz? A gente usa esse comando aqui, ponto .drop. O drop, ele exclui, ele elimina, certo? A linha. Que linha a gente quer? A coluna cujo nome é ID, os dados duplicados, certo? Então, ele vai duplicar o número de linhas duplicadas e vai ignorar também o ID, né? Então, a gente pode executar essa linha para a gente ver quantos dados tem duplicados por linha. Então, número total de linhas duplicadas foi zero e número de linhas duplicadas, ignorando o ID, também foi zero. O que isso significa, né? Quando vamos dropar as duplicadas, é necessário que todas as colunas precisam ser exatamente iguais para cada linha, né? Então, uma linha só é duplicada da outra se todos os elementos daquela linha for igual a todos os elementos da segunda linha, certo? Se houver aqui um elemento diferente, essa linha aqui já não é considerada duplicada. Então, ela precisa ser exatamente igual, né? Outra análise que podemos fazer é verificar se tem valores inválidos ou fora do domínio esperado, né? Então, por exemplo, ano de construção, né? Então, eu tenho um mínimo e um máximo, né? Então, para saber se os dados estão dentro do meu escopo, eu faço essa verificação, né? Por exemplo, ver se o ano de construção está dentro dos padrões. Por exemplo, eu posso ter aqui, sei lá, menos 100. Né? Existe um ano menos 100? Não, né? Não existe. Mas dentro da nossa. Onde é que tem menos 100 a construção civil na América, sei lá. Esse prédio foi construído a menos 100 antes de Cristo. Não, não existe, né? Área do terreno, né? Área mínima, né? Se tiver uma área negativa. Existem áreas negativas, né? Então, eu consigo fazer essa verificação. Obviamente que essas verificações aqui vai de contexto para contexto, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui, se eu estiver fazendo uma análise de um cadastro, ver se tem idade menor que zero. Ou verificar se existe e-mails, né? A coluna e-mail sem o arroba, né? Então, tudo isso eu consigo verificar. Ou também verificar se, por exemplo, no número de telefone tem letra ou não tem letra, né? Então eu consigo criar funções específicas só para fazer esse tipo de verificação no dataset. Isso aqui é muito importante, porque evita que
quando você for fazer o processamento dos dados mais à frente, você esteja trabalhando com dados que estão totalmente fora do seu domínio. Então, você não tem como tratar, fazer uma análise com dado que está totalmente fora, né? Então, esse tipo de análise, obviamente, aqui é só um exemplo, né? Quando vocês receberem um dataset para trabalhar, vocês vão ter que fazer esse tipo de análise. E-mail, idade, endereço, telefone. Vou falar. Exato. Então, o que é esperado que um e-mail tenha? Um arroba, um ponto, alguma coisa. Então, você vai procurar por aquele formato. O que é importante que um número tenha? Uma quantidade mínima de números. Você vai procurar números naquele sentido. É, enfim, sim, sim. Só não Ctrl-C, Ctrl-V. Aí já é demais, né? Então, chegar, por exemplo, até aqui, não, até aqui em cima é totalmente reutilizável. Daqui para baixo já começa a ser, acho que não, né? Exatamente. Ah, você está trabalhando com a área médica, né? Pacientes, eles variam, sei lá, de 0 a 120 anos, né? Se você tem um paciente de 500 anos, eu acho que ele já morreu, né? Tem alguma coisa errada, né? Tem diabetes, você espera que venha verdadeiro ou falso. Aí, de repente, você tem três tipos de valores. Então, significa que tem alguma coisa estranha. Então, essa análise aqui vai depender totalmente do domínio do seu dataset, né? Se o seu dataset é um dataset médico, obviamente as perguntas que vão estar aqui são perguntas referentes ao seu dataset, né? Enfim, mas daqui para cima é reaproveitável, né? Mas dali para baixo, não muito, né? A gente precisa investigar certinho. Então, uma coisa interessante também é verificar se há tipos incorretos. Por exemplo, um desse tipo incorreto é NA, NaN. Então, são misturados, né? Você vai ter números, textos, onde eu deveria ter, por exemplo, o e-mail, eu tenho um número, onde eu deveria ter número, eu tenho masculino, feminino. Então, isso são coisas que, quando o front-end é projetado e a pessoa que projeta o front-end e também a parte de entrada dos dados não colocam condições, isso é facilmente acontece, né? Então, são coisas que precisam ser tidas, ter cuidado, né? Então, nesse caso aqui, a função é para verificar se as colunas são do tipo objeto ou do tipo texto, né? Então, o total de colunas que possuem do tipo texto são 47, né? E, e desses e de numéricas são 37. Então, o primeiro tratamento aqui inicial é aplicar estratégicas em colunas diferentes para fim didático, né? Basicamente aqui o que a gente vai aprender. Então, o primeiro ponto é fazer, um exemplo aqui é fazer a imputação pela mediana. Então, por exemplo, eu tenho a largura do meu lote, né? E aqui eu teria a mediana dela. Além disso, eu posso, ao invés de imputar a mediana, imputar a moda ou fazer ou a remoção daquela linha. Então, lembra, né? A imputação de dados, ela está relacionada quando você não quer excluir a linha. Né? Então, eu tenho na minha coluna um conjunto de valores, né? Um conjunto de valores. Chega num determinado espaço, esse conjunto de valores aqui é um dado faltante. Né? Tá vazio aqui, eu não tenho nada, né? Nem zero, nem nada, né? Tá literalmente vazio, né? Então, o que eu posso fazer por esse dado? Eu posso, ao invés de simplesmente excluir essa coluna, essa linha, que é o caso dessa aqui, dessa estratégia aqui, né? Então, tudo que for ausente aqui, eu utilizo o subset para dizer qual coluna é. Né? Obviamente, isso aqui pode ser feito, tem que ser feito em todas, né? Que você vai utilizar no seu domínio.
Então, se for ausente, eu simplesmente elimino aquela linha. Né? Se nessa linha, ao invés de eu eliminar a linha, eu verifico o valor daquela coluna específica e substituo esse valor faltante pela moda. Então, sempre eu calculo, para calcular moda, eu coloco molde, né? Molde, abre e fecha parênteses, aqui zero, porque a moda ele dá o primeiro e o segundo. A gente vai ver, vou separar isso aqui, a gente vai ver com calma. E aqui também, né? Ao invés de separar por moda, eu posso separar por mediano ou média, né? Então, vamos ver aqui com calma cada um desses aqui, tá bom? Então, isso são estratégias que podem ser adotadas. Obviamente, né, se você está trabalhando com média, moda, mediana, significa que esses dados são dados o quê? Numéricos, né? Então, altura, né, tempo, tempo no sentido de meses, 10 anos, 20 anos, né? Enfim, no caso desse aí, é a largura do terreno, na largura frontal do terreno. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou só dar um Ctrl C aqui, para eu poder ver em separado, certo? Vou dar um Ctrl C, vou colocar aqui em cima. Se vocês quiserem também fazer para verificar. Então, calculei aqui mediana. Então, a mediana do front aqui, né, é 6,67. Uma coisa interessante que a gente pode ver também é fazer o describe apenas dessa coluna. Né? Ponto describe. Opa, tá vendo? Não? Se eu ver aqui, ó, fazendo o describe apenas dessa coluna aqui, eu vejo que o valor médio é 68,58, o desvio padrão é 22, né? Lembrando, né? O desvio padrão é o quanto essa distribuição aqui se afasta da média. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma média aqui 68, 68,58. O desvio padrão pode ser mais 22,37 e menos 22,37. Né? É o quanto ele se afasta. Então, normalmente, 95% dos dados, dos valores, está dentro dessa faixa aqui. Entre 20, entre 68,58 mais 22,37 e 68,58 menos 22,57. Então, se eu fosse pegar e fazer a curva dessa distribuição dos valores, eu ia ter isso aqui, né? Então, eu ia ter isso aqui. Aqui eu ia ter 68,58. Aqui, até aqui, eu ia ter, né, o menos isso aqui, que ia dar 46 e alguma coisa, né? E aqui 90 e alguma coisa. Aqui ia dar 70 mais 20, né? 70, alguma coisa. Então, nessa faixa aqui, eu ia ter mais ou menos 95% dos dados ia estar contido nessas faixas. Por isso que é importante saber o desvio padrão. Né? Exato. Isso aqui é só dessa coluna lot frontage. Né? Isso aqui a gente sempre faz coluna a coluna. Por que a gente precisa fazer coluna a coluna? Por conta da dimensão dos dados. Então, na lot frontage, ele varia de 200, né, de 21 a 200. Porém, por exemplo, se eu fosse calcular em área, seria 200 vezes alguma coisa. Então, se eu fosse pegar a planilha toda, a tabela toda, e eu utilizasse isso aqui para fazer a média mediana, eu ia distorcer totalmente meus dados. Isso aqui é feito antes de fazer a normalização. Lembra disso, né? Porque se eu fizer a normalização, ele vai distorcer totalmente meus dados por ter valores que estão fora do domínio de aplicação. Então, tranquilo?
Eu poderia, ao invés de ter a mediana, aqui eu sei a minha média, né? Então, eu poderia colocar aqui menos, né? Então, seria esse valor que está aqui, tá vendo? Ou a moda, né? Seria 60. Certo? Poderia ser qualquer um dos três. Né? Média, moda ou mediana. No caso aqui, a gente adotou a mediana, tá bom? Aham, exato, para inserção de dados faltantes. Ó, note que quando eu coloco moda, ele retorna o ranking de qual é a moda, certo? No caso aqui, por isso que quando colocamos a moda, precisamos colocar isso aqui, para poder pegar apenas o valor, que é 60, tá bom? Por conta do tipo que ele retorna. Ó, se eu tirar o zero aqui, ó, então colocando o zero aqui, retorna isso aqui, beleza? Então tem que ter cuidado com esse detalhezinho aqui, tá bom? Então vou apagar aqui, deixar esse subscribe aqui só para. Então o que vamos fazer aqui, né? Vamos dropar o que pode ser feito aqui, né? Então, no caso aqui, a moda, nesse caso aqui, da zona, também serve para valores categóricos, diferente da média. Por quê? O conceito de moda é o valor que mais aparece. E o valor que mais aparece, ele pode ser numérico ou categórico. Por exemplo, eu posso ter mais homens do que mulheres, por exemplo, num dataset. Ou posso ter pessoas com maior pessoas em termos de quantidade, com mais o tipo sanguíneo A positivo do que B negativo. Então, o A positivo seria a moda, seria o que mais aparece. Diferente de mediana e média. Mediana e média, a gente precisa de valor numérico para calcular, beleza? Então, por isso que quando ele colocou aqui, ó, esse aqui, MS, que é a zona, né? Vou botar aqui embaixo, zona, tá vendo? Ele é RL, RH, então ele é um valor categórico. Então, por isso que ele pode utilizar a moda, né? E utilizar valor categórico também, tá bom? Então, né, dito isso, o que nós vimos no ponto 3 foi a questão da limpeza, sendo removendo a linha e também a imputação de valores. Agora vamos tratar para identificar os problemas, que seria fazer de fato a limpeza de strings, né, do dataset. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que eu preciso. Oi, RL. É, exato, é categórico. A, mo... a vantagem da moda é que ele serve tanto para dados numéricos como dados categóricos, por conta do próprio conceito dele, que é a quantidade de vezes que aquele elemento aparece. Então, a quantidade de vezes que o elemento aparece, ele é contado, né, e não calculado. Diferente de mediana, né? Mediana você precisa ordenar. Se for ímpar, é o número do meio. Se for par, é a média dos valores. E a média também. Eu preciso de números para calcular. A moda não, é contado, não é calculado. Bem que contar é um tipo de cálculo, mas você entendeu. Tranquilo? Então, sempre que a gente vai começar a fazer algum tipo de tratamento de dados, é interessante a gente sempre fazer a cópia do dataset que estamos analisando. Note que até agora não fizemos nenhuma alteração no dataset, foi apenas uma análise, que seria média, moda, describe, a parte estatística dele, quantos dados faltantes tinha. Agora, de fato, a gente vai fazer a limpeza e a padronização. Né? Então, para fazer a limpeza e a padronização, antes a gente precisa fazer uma cópia do dataset. Por quê? Se nós usássemos apenas o dataset inicial, o que aconteceria? À medida com que fôssemos alterando os valores,
eu ia alterando a originalidade do dataset e eu ia perder a comparação com o dataset original. Então, para fazer a limpeza, né, antes a gente precisa fazer uma cópia. Então, para fazer uma cópia do dataset, basta usar esse ponto copy aqui, certo? Então, o primeiro ponto que nós precisamos fazer é identificar quais colunas são do tipo objeto, né? Por quê? Queremos tratar apenas as colunas do tipo numérico, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o dataset limpo e estou selecionando os tipos de que tipo? Objeto, né? E aqui eu estou listando as colunas. Então, vou fazer aqui em cima para vocês perceberem melhor, tá bom? Então, eu estou pegando o dataset limpo, que seria isso aqui, ó. Seria a cópia do meu dataset. Agora eu estou pegando apenas os tipos objetos. Então, tudo que for objeto, tá vendo que não tem nenhum valor numérico aqui? Então, é NA, NO, REC, UT. E eu estou pegando agora apenas os nomes das colunas, que é columns, né? Então, eu estou pegando dataset limpo, selecionando apenas aqueles que são objetos e estou pegando apenas os números dessas colunas, certo? Ou os nomes dessas colunas, tranquilo? Então, eu transformei o retorno disso aqui é uma lista, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou comentar essa parte aqui e vou colocar call ou print call aqui, certo? Print. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando os elementos dessa lista aqui e estou utilizando um a um, onde o dataset limpo ele vai receber a coluna com a coluna e vou mudar o tipo dele para string. Porque ele não sabe o tipo. Quando eu tenho lá objeto, em alguns, dependendo da versão do Python, ele já faz essa transformação automática. Então você vai ver lá que já fica string ao invés de objeto. Porém, nas versões mais novas do Python, ele já não faz isso. Por quê? Porque estava induzindo ao erro as pessoas. Ou ele estava colocando string, mas na verdade, deixa eu só formalizar a ideia. O objeto é uma string, mas não uma string formatada, né? Tipo, ele é qualquer coisa, um NaN, um NU, um NA. Então, isso são strings. Porém, eu precisava ela que fosse do tipo string mesmo, entendeu? Então, eu utilizo isso aqui para modificar o meu tipo, né? Então, quando eu mudar isso aqui, eu já não vou ter mais lá do tipo objeto. Agora eu já tenho um tipo definido. Então, quando ele usa objeto, quando ele não consegue definir o tipo daquilo. Por exemplo, lá no meio vai ter nu, NaN, Na. O que é nu, NaN, Na? Ele não sabe. Então, ele trata essas variedades de valores dentro de uma coluna como sendo um objeto. Então, o que nós estamos dizendo agora? Pegue esses objetos que você não sabe o que é e transforme ele numa string. E por que a gente está fazendo isso? Para poder tratar e excluir as strings. Então, se tiver nu, a gente sabe o que é um nu. Se tiver um NaN, a gente sabe o que é um NaN. Então a gente consegue selecionar apenas esses valores, sabendo exatamente o tipo que eles são, né? Então, eu preciso tratar os valores ausentes, por exemplo, para as colunas em que Na representa ausência de item, né? Substitui por uma categoria explícita, não possui, né? Antes ele tratava esse Na como sendo um objeto, não era tipo nenhum, nem string, nem numérico, nem ponto flutuante. Agora ele transformou esse Na em um, abre parênteses, abre como é, aspas duplas Na, né?
Antes não era assim, era apenas isso aqui, ó. Então ele não conseguia, ele não sabia o que é isso aqui. Ele sabe o que é isso aqui, né? Ele sabe o que é um 1.22, né? Ele sabe que isso aqui é float, né? Mas não sabe o que é um NULL, sem as aspas duplas, né? Ele não sabe. Hã? Exato, exato. Por tudo, coluna por coluna, linha a linha. Né? Célula por célula do dataset. Sim, ele pode significar outra coisa. Né? Então, por isso que eu preciso transformar esse NA no NaN, que também não tem aspas duplas, com aspas duplas para que eu possa identificar e tratar. Porque eu não consigo, por exemplo, colocar, escrever assim, NA no código mesmo, por exemplo, igual a uma linha daquela coluna. Porque não existe esse tipo aqui NA. Não existe o tipo NA. Quando não existe o tipo NA, ele trata como objeto. Agora eu consigo fazer NA assim, igual a linha. Porque agora existe isso aqui. Entendeu? Então eu modifiquei o tipo realmente, porque esse tipo aqui não existe. Você não pode simplesmente chegar no código e digitar NA. O que é NA? É float? É inteiro? Né? Não existe. Então, tudo que ele não identifica o tipo, ele coloca como um objeto. Então, que tipo é esse objeto? Não sei. Então, o que eu estou fazendo agora é pegar o objeto e dar um tipo a ele. Esse tipo que eu estou dando é string. Né? Nesse caso aqui, o que eu estou fazendo é, onde tiver NA, eu estou dizendo que não possui. Né? Pode ser NaN? Pode ser. Isso que está em entender o dataset. Né? No caso, eu estou pegando todas aquelas colunas que são categóricas e estou dando um novo significado ao item, né? Então, não possui. Né? Então, onde ele encontrar NA, tá vendo que agora ele está pegando aqui, ó. Ele está pegando, eu tô substituindo onde tiver a string NaN, que antes era um objeto NaN de tipo desconhecido, agora é um string, eu estou atribuindo um tipo não NumPy, que ele sabe o que é NaN, que é not a none, entendeu? É como eu tivesse assim, imagina, eu escrevo uma letra qualquer, mas não dou um tipo a ela. Né? Eu pego no meu código e escrevo simplesmente assim. Ah, cadê? Ah, o que é esse A aqui? Esse A, ele precisa receber algum atributo, né? O A é um 2, que vai ser considerado inteiro, 2.0, que é um float, um A, que é uma string, mas não existe isso aqui, sozinho. Não existe só. E é isso que nós fizemos, né? Damos um tipo à variável. Então, basicamente é isso que vamos fazer, né? Os valores explícitos foram tratados como categoria explícita, né? É um... Então, quando eu estou fazendo esse replace aqui, eu estou dizendo onde tiver NaN, substitua pelo tipo NaN do NumPy. O NumPy possui um tipo NaN. Por que eu preciso ter um tipo NaN no NumPy? Porque os métodos do NumPy, ele só entende os tipos definidos pelo NumPy. Ele não consegue identificar, como eu colocar aqui, fio NaN, que é esse método aqui, ele não consegue identificar NaN desse jeito aqui, porque esse NaN é do tipo string. Então, o que nós fizemos? Né? Isso aqui, essas perguntas são bem importantes e é bom que vocês façam mesmo, porque, como eu disse, né?
Esse notebook é o resumo de 2 disciplinas. É um resumo de ciência de dados e engenharia de dados, né? São 2 disciplinas totalmente diferentes. Daria facilmente 120 horas de aula. Por quê? O que está acontecendo? Eu peguei o meu dataset aqui, as colunas dele tinha tipos, tinha alguns símbolos denominados de NA. Símbolos, não sabemos o que é. Né? Tinha símbolos desse tipo. Nós pegamos esses símbolos aqui, NA, e fizemos o quê? Criamos uma nova tabela, né? Um novo data frame, onde os tipos que eram desconhecidos, que eu não sei, agora eu disse que eles são do tipo strings. Exato. Exatamente. Isso aqui, quando ele não sabe o que é, ele diz que é um objeto. O que é esse objeto? Não sei. Quando ele não identifica objeto. Então, varremos todo o dataset atrás de objetos, de tipos que eu não sei, e atribuir a esses objetos um valor do tipo string. Então, todo objeto é string. Por que eu preciso fazer isso? Porque se eu não sei o tipo, eu não consigo comparar. Isso é de programação, lembra lá. A gente só consegue fazer operação com valores de mesmo tipo, certo? Isso é lá dos Incas e Maias, né? Quando eles estavam programando as pirâmides. Então, o que nós fizemos? Transformamos nisso, né? Depois, pegamos isso aqui e fizemos o seguinte. Para que eu possa usar a minha biblioteca NumPy, para que ele consiga identificar os valores nus, eu estou trocando esse tipo aqui, que é do tipo NA string, por um tipo NA da biblioteca NumPy. É isso que estamos fazendo. Na NumPy eu consigo identificar NaN. Então eu só consigo utilizar os métodos de busca por NaN se os NaN for do tipo NumPy, porque ele só consegue identificar NaN se for do tipo NumPy. Então, por isso que eu estou substituindo as string NaN por o NaN do tipo NumPy. Pode falar. Calma. Vai, as mulheres primeiro. Diga aí. Se tiver no formato NumPy. Ele precisa estar em string para que eu possa substituir por NumPy, porque eu não consigo comparar. E eu preciso fazer isso se eu identificar que é um objeto. E eu só consigo identificar com um objeto depois que eu varrer todo o meu dataset e ver que não há um tipo definido para esse objeto. Ou para esse valor, esse símbolo. Aí que tá. Pode ser e não pode ser. Porque a gente não sabe o tipo. Por isso que a gente precisa fazer todo esse processo até chegar no NumPy. Porque no NumPy é a biblioteca que trata daqui para trás. Entendeu? Isso é muito importante. Né? E é bom que vocês perguntem essas coisas. Assim, não deixe passar essas coisas batidas, por favor. Fio não. É preencha, fio, fio, não. Fio, né? É o do verbo filling, né? De preencher, né? E NA é de not a number. Not a. Na verdade é not a alguma coisa, né? Normalmente aqui para programação, not a number. Então, é programação em inglês ao mesmo tempo, né? O que ele está dizendo é assim, ó. Preencha onde não há nada por isso aqui. Não possui.
Pode, pode. Mas aí que tá. É eficiente porque esse método aqui do NumPy, ele é otimizado para fazer esse tipo de busca, entendeu? Tipo, eu poderia simplesmente, isso é uma excelente pergunta, poderia simplesmente, onde tivesse isso aqui, colocar aqui não possui. Vai funcionar? Vai. Poder até fazer. Obviamente que para esse tipo de dado aqui, que seria, são 10.700, eu acho que a diferença é zero, quase nada. Porém, quando a gente vai pegar um data frame com milhões de linhas, isso aqui faz uma diferença enorme. Exatamente, por conta disso, entendeu? Mas poderia. Excelente pergunta, poderia sim. Tá bom? Então, entendido isso aqui, porque o nota não, o objeto, não sei o que, nananã. Beleza. Perdi o fio da meada. Beleza. Então, fazer aqui, rodar aqui. Depois disso, né, verificar também a questão dos valores numéricos. Né? Até então, o que fizemos foi fazer o tratamento dos meus valores categóricos. Né? Por exemplo, aqui a parte de cima, que seriam essas colunas aqui, que são valores categóricos, né? Fizemos aquele processo que eu demonstrei lá. Então, já nos valores numéricos, né, onde tiver número e tiver NaN, né, e não for um número, não existir, eu vou preencher essas colunas por zero. É isso aqui. Preencha com, onde não houver nada, por zero. Tranquilo? Então, vou rodar isso aqui também. Agora, né, ali a gente tratou o que era NA, que não era um valor, né? Agora vamos realmente tratar os valores ausentes, né? Até agora foi valores que existiam, mas a gente não sabia o que é. Agora, quando é ausente, é nu mesmo, não tem nada, né? Tá vazio lá. Não é zero, nem NaN, né? Pode falar. Sim, explica. Ó, o que fizemos antes? Aqui foi os categóricos, certo? Fizemos o tratamento dos categóricos e aqui é o numérico. O numérico é mais tranquilo, porque no categórico, isso é importante também. No categórico, a gente precisa fazer todo esse processo, porque esse símbolo NA aqui pode significar outra coisa, certo? Não, pode ser not area ou número de área. Pode ser qualquer coisa, né? Já nos numéricos, não. Eu espero dele um número. Ou é inteiro ou é ponto flutuante. Qualquer coisa que não for inteiro ponto flutuante tem que ser substituído. Entendeu? Por isso que é mais simples, é duas linhas. Ah, eu só substituo por um zero. Sim, para todas as colunas. Aham. Sim, você tem que fazer na mão. Né? É. Por isso que eu disse, realmente essa é a parte mais chata que tem. Depois que passar disso, se você tem um dataset filezinho, aí a vida flui normalmente. Você vai ver que você vai ter muito menos trabalho. Porque você já entendeu o problema, já entendeu as limitações, já entendeu o que precisou, o que não precisou. Quando você chega no modelo, você está tipo expert do dataset. É simplesmente pegar essas colunas e resolver o problema. Né? Então, oi. Sim, exatamente. Esse é um trabalho do front-end, né? Tipo, a gente está sofrendo porque alguém não fez o seu trabalho direito antes, né? E depois o DBA, né, que trabalha com banco de dados, também não fez o seu trabalho depois do front-end, que era garantir a integridade do banco de dados. Então, tipo,
o engenheiro de machine learning sofre, porque ele pega tipo os problemas de todo mundo para chegar numa solução. E isso é complicado, né? E a gente está vendo assim, eu estou fazendo questão de ver detalhadamente isso, porque a gente vai precisar estudar sistemas especialistas. E sistemas especialistas, normalmente você entrevista o especialista. Por exemplo, eu quero fazer um sistema para, por exemplo, selecionar qual tipo de droga pode ser usada em determinado paciente. Então você vai, conversa com determinados médicos e diz, pô, a dosagem para um paciente de tantos quilos, de tal idade, é essa aqui. Ao outro diz já que é outra dosagem. Aí você sai entrevistando um monte de gente, né? Isso é o que normalmente acontece para fazer sistemas especialistas, que é o próximo assunto. Mas existe também a questão de você pegar o sistema especialista, ao invés de você entrevistar, alguém lhe dá uma base de dados. Então você meio que vai ser, o seu entrevistado vai ser a base de dados, que é os dados de um especialista, entendeu? Então por isso que a gente precisa ter tanto cuidado com os dados em si. Não é por acaso, né? Não é só para encher a aula, não. Realmente é importante. Beleza. Então, nós fizemos aqui a limpeza, né? Trocamos os dados por zero. E agora vamos tratar realmente os valores ausentes, né? Então, aqui o que eu faço, né? Eu pego o dataset e verifico quais deles realmente são valores ausentes, né? O que vimos até agora não eram valores ausentes, eram símbolos desconhecidos, que poderia significar alguma coisa, né? No caso dos categóricos. Nos numéricos, eram erros de medição, por exemplo. Mas aqui realmente por algum motivo, não historiou algum valor, não foi preenchido. Então, realmente, aquele valor não existe, né? Está em branco. Então, o que vamos fazer aqui é pegar esses datasets aqui, verificar deles qual som maior que zero, né? Que seria a soma, e listar eles, né? Então, ó, nesse caso aqui, o lote frontage ele tem 227 valores ausentes. O BSMT Full Batch tem dois, depois tem dois, tem um, tem um. O que eu fiz aqui, né? Eu peguei o meu dataset limpo, fiz a soma de todas as colunas e verifiquei quais colunas possuem valores ausentes maiores do que um, certo? E organizei aqui de forma ascendente, né? Ou seja, do maior para o menor, né? Pronto. Então, o que eu estou fazendo agora aqui, né? Eu estou verificando, né, que os valores ausentes remanescentes, eu vou tratar ele com média ou moda, certo? Nesse caso aqui, se é do tipo float 64, int 64, eu vou tratar ele como média. Por que eu estou usando isso aqui, né? Isso aqui poderia ser float 32 e int 32, certo? O 64 e o 32, ele está relacionado à precisão do meu número. Então, quanto mais preciso um número, melhor eu tratar ele com média, porque eu consigo uma boa distribuição dos valores. Não. Não, desempenho computacional sim, ele custa mais energia, né? Mais memória. Mas também aumenta a precisão, né? Se não for desses dois tipos aqui de alta precisão, eu trato eles com a moda. Tom, mas eu podia só isso aqui? Poderia. Não faz a menor diferença, certo? E por que do tipo, eu preciso do tipo e ser disso aqui, né? Porque aqui entra valores numéricos. Então, toda a coluna do meu dataset que for do tipo float 64 ou int 64, significa que elas são valores numéricos. Se não for valor numérico, eu poderia tratar as outras colunas como mediana? Não. Eu poderia pegar os dados categóricos e tratar como mediana? Não. Então, eu preciso tratar os dados categóricos com a moda. Então, aqueles que eu não tenho,
dos dados categóricos, eu estou dizendo, ó, já que existem dados que mais aparecem, então eu vou usar os dados que mais aparecem. Então, existe a maior chance daquilo que eu não sei ser o que mais aparece. Basicamente é isso que está fazendo aqui, né? Então, se a coluna é categórica, eu substituo pela moda dos valores. Se a coluna é do tipo numérica, então é importante verificar o tipo da coluna para ver se você, além de float 64 e int 64, você possui int 32, float 32, int 8, float 8, float 8 não, né? Int 8, int 4, int 2. Então, isso aqui é muito importante, né? Mas basicamente é isso. O que é numérico, mediana. O que é categórico, modo. Oi. Aham. Porque a mediana, quando tipo, poderia usar a média? Poderia. O que, qual o risco que corre em usar a média? Né? Se eu tiver um pequeno conjunto, por exemplo, eu tenho os dados aqui, ele vai variar de 0 a 100, certo? Se de 0 a 100 esses dados tiverem aqui, em média, sei lá, 35, 100 dados com média 35, se desses 100 aqui eu tiver 10 com valores, por exemplo, 1000, o que vai acontecer com a média? Vai lá para cima, né? Do mesmo jeito, se eu tiver valores aqui bem pequenininhos, né? Próximo de zero, o que vai acontecer com a média? Lá para baixo. Quando eu utilizo a mediana, eu estou pegando valores centrais, né? Mesmo que eu tenha, lembrando, a gente ainda não fez tratamento de outlier, né? Que são valores máximos e mínimos, né? Então eu estou pegando valores aqui do meio mesmo. Então eu evito que haja distorção no tratamento dos meus dados. Tranquilo? Não. Eu estou botando porque eu sei que é 64. Então, a gente já fez isso, né? Em cima, ó. Por isso que a gente consegue fazer isso. Uhum. Porque ele vai testar coluna por coluna, né? Ele vai pegar a primeira coluna e ver qual o tipo? 64. Aí, qual o tipo? 32. É um daqueles, né? Na verdade, testa para os três, né? 32. É, só bastaria alterar aqui, né? Cadê? Bota, bota, bota. Ah, aqui. Mais para puxar aqui, né? Bastaria colocar aqui, né? Por exemplo, NumPy float 32. 32. NumPy.int 8. Certo? Vai mudar alguma coisa? Não. Ele vai verificar se é isso ou isso, né? Então vamos lá. Então, basicamente é isso, né? Então, valores remanescentes tratados como mediana moda e valores ausentes após o tratamento, zero. Então, outra coisa aqui, importante também, fazer a padronização das categorias, né? Então, o que acontece? Às vezes acontece, está escrito com letra maiúscula, minúscula, as categóricas, né? Então, por exemplo, se tiver categórica, padroniza, tudo maiúscula, tudo minúscula, né? Evita estar usando maiúscula, minúscula, né? Isso facilita também. Por exemplo, esse aqui eu já sei, né? Então, ele vai sempre utilizar esse tipo strip aqui, né? Seria pegar essa coluna aqui, que seria a coluna alvo, né? Que é para classificar, e vou usar sempre assim, né?
maiúscula, o resto minúsculo. Maiúscula, o resto minúsculo. Tranquilo? E depois fazer a conversão de tipo. Né? Tá vendo que aqui apresenta código categórico do imóvel. Né? Então aqui é armazenado um número. Tá vendo? Então aqui é do tipo string, é do D tipo, então eu estou contando os valores. Né? Eu tenho 20 desse tipo, 20, 60, desculpa, tem um número de casa 20, eu tenho 547, 543 desse tipo, 276 desse outro, né? A partir daí, utilizaremos como base para os próximos módulos. Então, é sempre assim. Analisou o dataset. Vou limpar, DF limpo. Cópia o dataset anterior. Vou fazer a normalização, cópia do dataset limpo para o DF normalização. Entendeu? Fazer o escalonamento é sempre você vai fazendo uma cópia do outro, né? Um atrás do outro. Sim, então, essa parte aqui é o que eu fiz. Eu garanti que o meu dataset limpo tivesse o título dele desse formato aqui. Maiúsculo na primeira letra e o resto minúsculo. Só, exato. Eu poderia pegar, colocar aqui como sendo, tudo minúsculo, tudo maiúsculo, enfim, mas desde que padronize, certo? Normalmente eu gosto de tudo minúsculo. Eu coloquei aqui mais para título de conhecimento, enfim. E depois disso aqui, eu peguei essa aqui que representa um código da categoria do imóvel, né? E ela está representada como um número, mas aqui é do tipo string, né? Isso aqui não é um número. Então, isso aqui é importante para que ela não seja tratada para fazer média nem mediana. Mas, de fato, isso aqui é um número mesmo, né? É um número que representa a categoria. Então, ela tem que ser tratada, de fato, como string, né? Tem que ser do tipo string. Para quando você chegar lá na frente e for fazer algum processamento com ela, não mexer com ela em termos de cálculo matemático, né? Oi. Aham. Sim, sim. Sim, lá no Kaggle tem aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui. Data. Tá vendo? Tipo, daily, né? Se você baixar aqui, data description. Tá vendo? Que ele tem aqui, por exemplo, story, knowledge, tá vendo? Um, dois, ele tá dizendo os códigos aqui. Family com. Aham. É porque é pequenininho esse dataset. Tá vendo? A utility é G, W, né? No, electric, gas, water, tanque, elétrico, enfim. Então ele tem tudo que tem lá no dataset, por exemplo, o que significa esse FR2. Então tem aqui, frontage on two sides of property, né? Enfim, que é esse BLMNGTN, né? Bond Ratings, né? Enfim, aí tem tudo aqui. Por isso que é o trabalho mais difícil, é entender o dataset. O resto fica bem fácil. Então, agora a questão das variáveis categóricas, né? Então, primeiro a gente precisa identificar quais variáveis categóricas, nominais e ordinais, né? E aplicar técnica de codificação para ela. Por quê? O computador ele não entende uma variável categórica. Então, se tem lá GA, PO, TA, ele não sabe o que é isso. Então, a gente precisa pegar essas variáveis categóricas e transformar de fato em um número, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui as categorias de neighbor, né, que é essa aqui de vizinhos, né? Ctrl C. E eu for aqui, ó. Deixa eu baixar para ver se a gente consegue ver aqui. Dá um mais aqui. Dá um Ctrl F aqui. Tá vendo? Ele tem aqui, ó, neighbors. Então, essas variáveis de vizinhos, se a gente for olhar lá no código, ele tem 25 tipos.
são do tipos nominais. É um nome realmente que significa essa variável. Né? Já tem do tipo categórica do tipos ordinais. Né? Por exemplo, que seria a qualidade do acabamento. Né? Seria isso aqui. Se a gente for pegar isso aqui, dar um Ctrl C e for lá, voltar lá para o dataset, Ctrl V, seria isso aqui. Excelente, good, bom. Então, existem esses dois tipos de categorias. Né? Então, podemos usar esse ordinal encoding, que seria basicamente dar um valor para eles. Então, eu vou pegar isso aqui. Então, o FA agora não vai ser mais FA, vai ser 1. O TA vai ser 2. O GD vai ser 3. O EX vai ser 4. Por que eu posso fazer isso? Né? Porque eu posso utilizar esse 1, 2, 3 e 4 aqui. Porque essa variável categórica, ela mede um nível de bom, de qualidade. Né? Por exemplo, eu não tô preocupado se ele está próximo, por exemplo, o Caicó está próximo de Natal, se é longe ou perto de Natal. Né? Ou quais são as cidades circunvizinhas de Caicó. Né? Isso não é, como é mensurável, as cidades circunvizinhas de Caicó. São nomes de cidades circunvizinhas. Porém, eu posso, por exemplo, ao invés de mensurar as cidades circunvizinhas de Caicó, mensurar se está perto, está longe ou está muito longe. Então, eu poderia, se fosse perto, longe, muito longe, eu poderia usar 1, 2, 3, 4. Né? Porque eu posso quantificar. Né? Vizinho, eu não posso quantificar vizinho. Eu posso dizer quantos são. Ou eu posso dizer quem são. Mas eu não posso dizer se é bom ou é ruim o vizinho. Né? Até pode, né? Dependendo do vizinho. Eu só. Beleza? Então, para as variáveis que precisa de fato ser sim ou não, como por exemplo tem ou não tem, eu posso utilizar esse label encode, que basicamente ele vai dar verdadeiro ou falso. Né? Então, quando é do tipo sim ou não, né? Tem ou não tem ar-condicionado, tem ou não tem Covid, tem ou não tem diabetes, tem ou não tem pressão alta. Então, eu posso usar esse label encoder. Como a gente usa isso? Né? Então, eu posso usar label encoder, que é o do tipo, que é essa classe aqui, ponto fit transform. Transformar o quê? Essa coluna aqui. Certo? Se você tiver mais de uma coluna, né, eu vou e coloco aqui, vírgula, a outra coluna, certo? E o nome das colunas que você quer transformar. No caso aqui, o dataset limpo, ele vai receber o central E, que é a categoria que já existe, que é essa aqui, que é Y e N, né? E também vai receber o central E encoded, que seria 1 e 0. É o que essa linha está fazendo aqui e está jogando fora as duplicatas. Está simplesmente jogando fora as duplicatas. Tranquilo isso aqui? Aqui, ó. Essa classe aqui, ela serve para label encoder. Ela serve para fazer 01, certo? Exato. O de cima era o ordinal encoder, certo? Em cima. Tá vendo aqui, ó? Ordinal encoder, a categoria, né? Ordem de qualidade, que seria essas categorias aqui. Você precisa. Ah, tem mais categorias aqui. Né? Onde a gente acha essa categoria aqui? Você vai lá na coluna e coloca unique. Né? Deixa eu só fazer aqui para vocês verem como é que a gente faz. Pode falar.
É. Sim, na verdade o que a gente fez? A gente pegou a coluna normal e criou uma coluna encoded dela. Né? É, a partir dela. Por que a gente não simplesmente substituir? Porque você perde a informação do dataset, né? Quando você for analisar mais à frente. Tipo, o que é um, o que é dois, o que é três, o que é quatro. É, só adicionar a coluna extra. Poderia substituir? Poderia. Mas depois você ia perder a referência, o que é cada coisa. Certo? É, a pergunta do Alisson é: como eu sei quais é desse tipo? Então bastaria pegar isso aqui, né? Por exemplo, o dataset limpo, pegar o dataset limpo, que seria isso aqui, dessa coluna, né? Que seria isso aqui, né? TA, 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 TA. Eu colocaria aqui unic, opa, unic. Deixa eu ver se é só assim. Ah, não consigo fazer no dataset. Sim, poderia. Esse aqui, né? Esse aqui de baixo? Sim, eu poderia botar direto aqui, né? Sim, pode. Eu coloquei assim mais para deixar didático. Para não estar um monte de pontos, não sei o quê, não, 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 vocês verem. Tranquilo? É, eu poderia usar o hot encoding, o label encoding para esse hot encoding de uma variável, né? Por exemplo, aqui street é o tipo de acesso à rua. É do tipo pavimentada ou do tipo sem pavimento. Então ele coloca 0 e 1, né? 0 em 1, 0 em 1, 0 em 1. Pronto. Beleza. Seria a mesma dessa aqui. Ou quando eu possuo uma alta cardinalidade, por exemplo, alta cardinalidade seria muitas categorias. Ou seja, ao invés de uma categoria só, um ou zero, né? Eu posso dizer 5 categorias diferentes que não são quantidades, né? Por exemplo, não é bom, muito bom, ruim, né? Eu preciso saber a região circunvizinha de Caicó. Então, eu poderia usar, eu uso o hot encoding, né? Então, deixa eu só mostrar aqui como fica. Deixa eu ver, hot encoding, colunas geradas, que seria essa aqui. Seriam 25 colunas geradas. PD do Ah, eu tô pegando o shape, não quero pegar o shape, quero pegar isso aqui. Opa,
Tá vendo? Então, o que eu fiz? Eu peguei cada uma das minhas categorias, tá vendo? Ó, pega aqui só isso aqui, tá bom? Para vocês verem uma coisa. Tá vendo que tem aqui names? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Tá vendo que aqui tem names? Tá vendo que agora tem um monte de coluna com o nome da própria variável, o nome da própria aqui. O que eu fiz? É isso aqui. O que o hot encoding, eu fiz não, o hot encoding faz, né? Ele, o que o hot encoding faz? Imagina, eu tenho uma coluna com várias categorias, certo? Então eu tenho aqui categoria A, B, C, D, enfim, certo? Quando eu aplico o hot encoding, o que eu faço? Ao invés de eu ter uma coluna com essa categoria, eu transformo isso nisso aqui. Numa tabela onde cada categoria agora faz parte de uma coluna, certo? Então aqui eu vou ter A, B, C, D e assim sucessivamente, certo? Então, se aqui é A, eu vou colocar aqui verdadeiro, falso, 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 falso. Se aqui é B, eu vou colocar falso, verdadeiro, falso, 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 falso. Se aqui é C, eu vou colocar aqui falso, falso, verdadeiro, falso, falso, falso. Entendeu? Isso é o que um hot encoding faz. Para que isso é útil? Quando a gente tem várias categorias e eu preciso fazer uma classificação, o meu modelo, né, para estar aqui como uma caixinha preta, azul, né? Eu vou ter várias entradas aqui. E eu preciso classificar as minhas ruas, certo? Eu preciso classificar A, B, C, D. Então, a saída dele, o que é esperado? Que aqui saia A, B, C, D, certo? Sendo que o meu modelo ele não é capaz de dizer A, B, C, D. O que ele vai me dizer? Ele vai dizer A, B, C, D, nananã, certo? Então, para cada variável categórica, é uma saída do meu modelo. Então, quando eu coloco aqui os dados, aqui eu vou ter a probabilidade de ser aquela variável. Então, eu posso dizer, se eu coloquei aqui os dados, eu quero que seja A, vai ser, sei lá, 0,6, aí aqui 0,1, 0,1, dá 8, né? 0,2. Qual que possui maior nota desses aqui? A. Então, estatisticamente, a minha saída aqui é A. Por isso que a gente precisa transformar, quando tem múltiplas categorias, utilizando hot encoding. Maior que 2. Maior que um, na verdade, né? Maior que um bit, né? Que é 0 ou 1. Se for categórica sem ser ordinal, né? Poderia fazer. Poderia. É o que eu estou dizendo. Se seu objetivo é dizer a qualidade, por exemplo, bom, ruim, ótimo, beleza. Pode ser isso aqui. Mas se essa variável for entrada, não. Entendeu? A diferença? Tipo, se ela for saída, eu aplico o hot encoding para n mais, desde né, desde que você precise classificar algo que é
como eu posso dizer, qualitativo, né? Bom, ruim, eu preciso dar um número para ele, né? Mas eu preciso classificar ao mesmo tempo. Mas se essa variável que é qualitativa mede bom, ruim, possui um número e eu posso usar ela como entrada, eu não faço isso. Certo? Só se ela for sair. Tranquilo? Beleza. Então paramos por aqui.